Tudo bem, pessoal. Anthony Albanese é o pior premier da história da Austrália. Na verdade, ele é tão fraco que nem sequer é original em seus fracassos, porque está seguindo exatamente os passos de Keir Starmer. Alguém sábio disse uma vez que aqueles que não aprendem com a história estão condenados a repeti-la. Por que estou te contando isso? Porque em junho de 2024, 3 garotas foram assassinadas por um menino do coral galês. Quando a notícia se espalhou, moradores de Southport, na Inglaterra, começaram a protestar. E esses protestos, para ser justo, se transformaram em tumultos quando eles incendiaram uma das viaturas da polícia. Keir Starmer apareceu e alimentou a raiva do público. Em vez de ser transparente e dizer o que realmente foi um ataque terrorista islâmico, ele insistiu e culpou os manifestantes. Responder tanto ao desafio imediato, que é claramente motivado pelo ódio da extrema-direita, quanto a toda desordem violenta que surge, seja qual for a motivação aparente. E depois disso, na história moderna, vimos a pior repressão às liberdades civis. Pessoas foram presas por meses, até anos, simplesmente por expressarem sua raiva. Sim, algumas pessoas usam uma linguagem forte, mas vimos o sistema judiciário ser brando não só com pessoas de retórica violenta, mas até mesmo com pessoas que cometeram atos violentos. Não foram brandos com esses moradores revoltados. Então Keir Starmer apareceu novamente e reforçou ainda mais sua retórica sobre a extrema-direita. Por que estou te contando tudo isso? Há algo a aprender com isso. Venho dizendo há 4 ou 5 anos que tudo o que acontece no Reino Unido ocorrerá na Austrália. E está acontecendo na Austrália. Assim como no Reino Unido temos uma nova direita na Austrália, na forma do One Nation. Também prevejo que, como o Partido Verde do Reino Unido, teremos uma nova esquerda na Austrália. E eu me preocupo que talvez sejam os verdes que vão ser ainda piores do que o Partido Trabalhista de Anthony Albanese. Por que eu digo isso? Porque se Anthony Albanese não consegue criticar o islamismo, pode ter certeza de que os verdes também não vão criticar. E vai piorar. Há quase 3 meses, a Austrália sofreu o pior ataque terrorista de sua história. O pior de todos, de longe. Nem sequer chamam de ataque terrorista islamista, apenas de massacre de Bondi. E Anthony Albanese nem sequer consegue chamar isso pelo nome. Ouça só. Tentativa de ataque terrorista em Perth falhou no início do ano. E parece que foi feito pela extrema-direita, mas na verdade nós não sabemos. Estamos apenas presumindo isso porque o autor, que tem um nome anglo-saxão, jogou uma bomba caseira em uma manifestação realizada pelos povos originários. Parece que ele pode ser simpatizante da extrema-direita, mas não sabemos. Mas Anthony Albanese não perde nenhuma oportunidade, assim como Keir Starmer, de denunciar o extremismo de extrema-direita, o extremismo antissemita, mas não denuncia o extremismo mais óbvio na Austrália. A única ideologia responsável por 100% das mortes relacionadas ao terrorismo, o Islã ou islamismo, se preferir chamar assim. Islamismo é basicamente quem quer espalhar o Islã, certo? Se isso serve como uma cortina de civilidade, tudo bem, vou usar. Mas você sabe o que queremos dizer. Mas dê uma olhada nisso, como a retórica de Anthony Albanese é patética. E esse é o motivo pelo qual as pessoas estão ficando cansadas disso. Isto é, uma ação de um indivíduo que foi radicalizado pela internet. Não posso entrar em todos os detalhes porque essas questões serão tratadas no tribunal. Mas a supremacia branca e as ações, nós deixamos muito claro que as ameaças que existem, assim como o diretor-geral da Ásia deixou claro isso. Questões de extremismo de extrema-direita, na questão dos cidadãos soberanos, questões do aumento do antissemitismo. Há uma variedade de questões. Você esqueceu algo. O elefante mais óbvio na sala, o islamismo. Vou revisar meu número. 90% de todas as mortes relacionadas ao terrorismo foram causadas pelo islamismo. E quando dividimos isso por religiões, então é tudo Islã. Mas ok, cidadãos soberanos, acho que no ano passado mataram 2 policiais australianos. Então esse é outro grupo de lunáticos malucos. Acho que eles também precisam ser esmagados. Mas eles não são uma ameaça tão grande quanto o islamismo é.
mas ele não os critica. Assim como o Kiostama, por algum motivo, eles não criticam o Islã e o islamismo. E depois reclamam, porque as pessoas estão sendo levadas ao extremo. É tudo culpa do partido One Nation, como você verá no próximo trecho. Que estão causando preocupação. E claro, esse incidente que ocorreu aqui em Perth é extremamente angustiante. O objeto que foi lançado não explodiu, não detonou, detonou. Isso é muito afortunado, as consequências seriam catastróficas se isso ocorresse. Esmague-os igualmente, não me importo. Tô dando desculpas para eles, vá atrás dos islamistas também. Veja a explicação dele que é bem fraca. O vídeo é antigo, talvez de um mês. Ouça o que ele fala. Olha, as pessoas estão claramente frustradas e elas estão especialmente frustradas com questões do governo. Acho que a confiança se rompeu. Eu me pergunto por que isso acontece. Dispositivos como aquele ali, Bom, eles estão empurrando as pessoas. Os algoritmos empurram as pessoas para os extremos. Por quê? Por que isso acontece? Por que as pessoas estão mais extremas hoje? Vou te dar uma dica. É porque as pessoas estão percebendo que seu modo de vida, sua cultura, sua identidade estão sob ataque. E eles têm políticos como Anthony Albanese que continuam fazendo o povo duvidar da própria percepção. Como eu disse, Kiostama é o pioneiro nisso. Kiostama insistiu ainda mais quando um islamista, Axel Raducobano, ele tinha se convertido ao Islã, aliás, foi apresentado como um corista galês. E diziam que ele era cristão. Ele não era cristão. Ele foi encontrado com manuais da Al-Qaeda. Quando um cristão se torna violento de repente, verifique se ele se converteu ao Islã. Na maioria das vezes, esse é geralmente o caso. É o caso. Eu sou ateu. Também não tenho lealdade ao cristianismo. Eu não sigo religião, mas afirmo que cristãos não agem como islamistas. Cristãos que se convertem ao Islã ficam violentos. E em direção a coisas realmente simples, não soluções, mas identificar problemas. Ele ia acusar o One Nation de propor soluções simplistas, mas percebeu que isso era meio estúpido. Mas, identificar problemas. Sim, é muito fácil identificar problemas quando há problemas, Anthony Albanese. Onde estavam todas essas pessoas racistas há 10 anos? Vou te dizer onde elas estavam. Elas não existiam há 10 anos porque não tinham motivo para se preocupar em proteger sua identidade nacional. O modo de vida deles não estava sendo desafiado, a identidade deles não estava sendo desafiada, a cultura deles não estava sendo desafiada, eles não eram insultados e humilhados diariamente como são agora. Eles estão apenas revidando. Você comenta que o One Nation os está levando ao extremo. a própria natureza do debate, absolutamente. E o One Nation sempre se dedicou a identificar problemas. E um exemplo principal. Não há nada de errado com isso. Você enfrenta problemas na vida por causa de pessoas diferentes de você. Agora, esse é um diagnóstico simplista. Ele basicamente reduziu toda a retórica política do One Nation a você não se parece comigo, então você tem que sair. Se isso não é simplificação demais, então eu não sei o que é. Ele está dizendo que o One Nation não se preocupa com islamistas agindo como islamistas. O One Nation deveria simplesmente fazer vista grossa quando vemos islamistas matarem australianos comuns a sangue frio, como testemunhamos no ataque terrorista em Bondi. O One Nation deveria fazer vista grossa ao ver islamistas gritando "gazeiem os judeus" ou "onde estão os judeus", conforme a versão que considerar. O One Nation deveria apenas ignorar e dizer "não há nada aqui". É isso que ele quer dizer. As pessoas não são burras, Anthony Albanese. Quando as pessoas veem islamistas fazendo coisas de islamistas, elas vão se manifestar até hoje. Ele não falou Islã, nem Islã radical, nem Islã violento de jeito nenhum. Ele não disse isso desde o ataque terrorista em Bondi. Ele nomeou todas as outras ideologias violentas, mas não mencionou Islã, islamista, Islã radical. Qualquer palavra que você queira usar, ele não usou. Ele é um covarde, um líder sem espinha dorsal.